Sua malha logística está preparada para reduzir custos e aumentar a eficiência sem comprometer o nível de serviço? Descubra estratégias para otimizar sua malha logística, reduzir custos e impulsionar a eficiência operacional aqui na Prosa com Bertalha. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que estamos trazendo hoje. Malha logística, estratégias para reduzir custos e aumentar a eficiência. A malha logística é o coração da cadeia de suprimentos, impactando diretamente custos, prazos e eficiência operacional. Empresas que não otimizam suas rotas, estoques e modais acabam perdendo competitividade. Nesta prosa com Bertalha, exploramos estratégias essenciais para transformar sua malha logística, reduzir desperdícios e elevar a eficiência, sem comprometer o nível de serviço. Se você busca soluções inovadoras para enfrentar os desafios do setor, este conteúdo é indispensável. Prepare-se para insights valiosos e estratégias aplicáveis ao seu negócio. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para a Prosa com Bertalha a minha amiga Sandra Espósito, ela que é gerente de projetos voltados para transportes na DHL Supply Chain, com mais de 10 anos de experiência em logística e otimização de malha, especialista em modelagem matemática, governança de KPIs e planejamento estratégico, possui forte atuação em redução de custos e melhoria do nível de serviço no transporte de cargas. Olha só que fantástico quem eu estou recebendo aqui para a Prosa com Bertalha, Sandra. Sandra, seja muito bem-vinda. Obrigada, Paulo. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês para compartilhar um pouco de conhecimento com todos. Um pouco? Ah, que isso, toda a experiência que você tem, com certeza vai ser uma baita de uma contribuição. E, Sandra, antes de nós mergulharmos aí na nossa prosa, vamos pedir para o pessoal botar um joinha para Sandra, né? Curtir o nosso canal, fazer a sua inscrição. O canal tem mais de 500 horas de conteúdo, né? 500 horas, mais de 1.000 pessoas já passaram por aqui, entre lives e prosas gravadas. E acione aí o sininho de notificação para ser notificado das prosas que estão sendo colocadas no canal, como essa da Sandra Espósito que nós estamos colocando aqui. Sandra, que tema é esse, hein? Malha logística, redução de custo, o que que você vai contar para nós? Bom, vou contar basicamente o meu dia a dia, os desafios dos clientes externos que, com grande frequência, solicitam redução de custos e melhoria no prazo de entrega, e onde eu preciso ser muito criativa, nós, né, como planejadores de malha, a gente precisa ser muito criativo, né, para oferecer uma operação rentável, com bom prazo de entrega e também com os custos sempre atualizados e sempre que possível otimizados, né? É o nosso desafio diário, é um trabalho que não tem fim, né? Conforme a malha expande. Que bacana, que legal. E aí, Sandra, conta pra gente quais são os principais fatores que impactam a eficiência da malha logística. Os principais fatores que impactam a eficiência da malha logística. A primeira coisa, você tem que conhecer a sua malha. Para onde você distribui, para onde você opera, quais são os seus tipos de produto e os prazos de entrega exigidos. Né, você tendo, esse conhecimento aprofundado das suas necessidades, aí sim, né, você começa a desenhar, né, a sua malha de uma forma mais saudável. Claro que os principais fatores acabam sendo praticamente dois: custo de frete e prazo de entrega. Esses são os principais direcionadores, são os drivers para você operar bem na sua malha logística. Mas quando se fala de custo, a gente não está falando só do frete competitivo que a gente vende para o cliente. Esse frete ele tem que ser competitivo para mim também, como transportador, como operador logístico. Então, tem que ter ali uma troca de forma que eu tenha uma boa margem de contribuição, um bom lucro bruto nas minhas operações, ao mesmo tempo que eu ofereço
um custo, um frete competitivo para o cliente. E tudo isso casado com um prazo de entrega que atenda aquela necessidade, que atenda aquela região, que atenda aquele tipo de produto, principalmente no mercado farmacêutico, que nós trabalhamos principalmente com carga perecível, e perecível você tem um prazo reduzido de entrega, dependendo da estabilidade da embalagem, né? Mas os principais fatores para serem medidos é custo e prazo de entrega, e custo ramificando em dois: competitividade de frete e também o quanto que eu, como transportador e operador logístico, eu também estou tendo rentabilidade nas minhas operações. Fantástico, maravilha. Já um bom tema aí para a gente explorar mais ainda. E dentro dessa perspectiva que você trouxe, ô Sandra, como escolher os modais de transporte ideais para equilibrar o custo e o tempo de entrega? A gente sabe que nós estamos muito concentrados, logicamente, no transporte rodoviário, mas nós temos outras alternativas no mercado. Como é que você enxerga tudo isso? Na logística nacional, nós acabamos contando muito com modal aéreo, com modal rodoviário. O modal aéreo o modal rodoviário, ele é desafiador até pelas condições de estrada, lei do motorista que deve acontecer, né? É uma questão de melhoria de condições de trabalho para os motoristas subcontratados ou CLT. Então, isso acaba também desafiando o prazo de entrega, né? E toda essa sensibilidade que nós temos na economia brasileira, de custo de combustível e tudo mais. Então, qualquer ajuste que se faça ali, né, você tem algum impacto no modal rodoviário. E no modal aéreo, você passa por um outro tipo de dificuldade que é referente à disponibilidade. Né? Na maioria dos casos, né, nós operamos com as companhias aéreas, com os aviões de passageiros, né? Nós dividimos o espaço junto com as bagagens. Então, o passageiro ele é priorizado perante a carga. Então, muitas vezes tem corte de pista, né, que nós chamamos, principalmente na alta temporada. Férias, a gente compete carga com dezembro e janeiro, que são os períodos de férias. A nossa carga pode ficar para trás porque está priorizando os embarques de passageiros em férias. Então, para você conseguir equilibrar os dois, vai muito de acordo com o prazo de entrega exigido. Então, tem que ter alguma criatividade, uma possibilidade. Para você não depender tanto do modal aéreo, você pode atuar, por exemplo, com calendarizações para você conseguir justificar um frete lotação, um frete FTL para você percorrer ali até uns 1.000 quilômetros de rota, fazendo a rota ali no máximo 2 dias para você conseguir ter um frete otimizado e não depender puramente do modal aéreo quando for cargas que exijam um prazo de entrega menor. Por outro lado, dá para fazer um mix de acordo com a necessidade. Um projeto interessante, né, que se tornou tendência, principalmente no mercado farmacêutico, são as caixas retornáveis. Antes, a distribuição de medicamentos ainda é feita, na sua maior parte, com caixa de isopor, o EPS, só que o EPS é uma caixa sensível, ela exige 48 horas de entrega, senão o seu produto pode excursionar a temperatura e, consequentemente, sofrer avarias. Então, tem que atender ali no modal aéreo em 48 horas, impreterivelmente, exceto para as rotas próximas, senão você perdeu a estabilidade da caixa, a estabilidade da carga. No momento desse de corte de pista, você precisa até voltar para a origem e fazer uma troca de gelo. Aí vem o projeto, essa tendência das caixas retornáveis, que nada mais é uma caixa que pode estender o tempo de estabilidade do produto em até 120 horas, 96 horas, depende do fabricante, depende da litragem, essa caixa retorna e você reaproveita na média ali por mais 3 ou 5 anos, né? Você rentabiliza com a logística reversa, ao mesmo tempo que você reduz, né, as avarias. Mas onde que isso casa com o modal? Aí eu não dependo mais do modal 100% aéreo para carga perecível. Rotas que antes eu fazia em 96 horas, uma caixa que dura 96 horas, que antes eu fazia em 48, agora eu posso trazer algumas rotas que antes eu fazia no modal aéreo para o modal rodoviário. A caixa ela tem uma estabilidade muito melhor, né? Então você começa a fazer esse mix. A caixa tem 120 horas. Não preciso mais operar em 48 horas. Se essa rota tem, por exemplo, 1.500 quilômetros, mais ou menos 3 dias,
Consigo trazer essa região aqui para operar no modal rodoviário. Então, tem algumas soluções hoje no mercado que você ganha a estabilidade do seu produto, a sua malha se torna muito mais robusta na linha de produção do armazém, mas ao mesmo tempo você ganha no frete, você ganha nessa flexibilidade de estender seu prazo de entrega com essa multimodalidade. Infelizmente, dependemos basicamente de dois, mas há soluções para você fazer o mix melhor de acordo com a estabilidade de produto, um pouco mais focado aqui na carga perecível para produto farmacêutico ou outros que podem utilizar dessa solução. Fantástico, fantástico, bacana demais. E aí, uma pergunta para você, Sandra: qual é o papel da tecnologia dentro de tudo isso, na otimização da malha logística? Esse projeto específico, né, a tecnologia ela tem que estar muito ativa, independente se eu uso essa solução ou até no beabá da logística, que é somente entregar sem devolver, sem fazer a reversa. Rastreabilidade é o principal ponto de tecnologia que tem que ter um investimento árduo. Nesse caso da solução de caixas retornáveis, você precisa ter um controle do ativo, é uma caixa de alto valor agregado que você precisa garantir que ela vai até o destinatário e ela retorne. Mas isso também para o outbound convencional, para a sua entrega convencional. Então, muitos dos clientes, né, você pode ver em qualquer pesquisa, né, de clientes que você faça em qualquer transportadora, qualquer operador logístico, até mesmo pesquisas de CXM, o que que o cliente sempre aborda? Onde está a minha carga? Onde está a minha carga? Eu preciso de visibilidade, eu preciso de tracking. Então, ferramentas de visibilidade são necessariamente, são muito mais que necessárias para somar nessa logística. E, claro, também boas ferramentas de roteirização. A roteirização está muito casada com sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa muito, é carro elétrico, é embalagem retornável, que acaba sendo também um pouco disruptivo no mercado, mas não é só isso. Uma boa roteirização, uma boa tecnologia de roteirização vai trazer também redução de emissão de CO2, porque quanto mais otimizada e inteligente for a rota, menos carros, menos veículos para entrega eu coloco na rua, menos veículos de transferência eu coloco na rua, menos veículos para efetuar coletas na primeira milha eu coloco na rua. Então, uma roteirização otimizada, claro que respeitando os parâmetros de lei do motorista, tempo de parada, horário de almoço, fatores de trânsito, né, a própria particularidade de espera ali naquele destinatário. A gente sabe que em grandes distribuidores o tempo de espera para fazer entrega é muito maior. Então, todos esses parâmetros são possíveis de colocar numa ferramenta de roteirização, mas você colocando todos os parâmetros, cargas que podem se consolidar, se você vai aceder ou não o valor carregado naquele veículo por conta de gerenciamento de riscos. Mas você fazendo isso muito certo e o mais otimizado possível, por meio de uma ferramenta de roteirização, você está casando redução de custo, você também está otimizando a malha e você também está trabalhando com sustentabilidade, porque são menos carros na rua emitindo CO2, no caso dos veículos combustão, né, nos veículos tradicionais. E também, né, e se for isso operado com veículos elétricos, né, com outros tipos de combustíveis, isso também vai se somar na sustentabilidade vezes dois, né, sendo sustentável mais ainda. Então, rastreabilidade e uma boa roteirização, acho que são as ferramentas cruciais para a visibilidade do cliente. Tecnologia não só por meio de sistemas, também por meio de dados, né? Nós temos ferramentas de dados que são muito mais simples, um Power BI da vida, Excel, enfim, trazer a visibilidade operacional não deixa de ser tecnologia, né? São ferramentas também que podem ser usadas na gestão, até para entender qual que é a performance operacional que você está operando hoje, qual é o seu OTD daquela operação, que é o prazo de entrega, qual é o seu IOD, a sua informação do que aquilo foi entregue, qual é o seu POD, que é o Proof of Delivery, se você teve a comprovação daquela entrega, que são os três principais indicadores no transporte: informação da entrega, prazo de entrega, informação e a comprovação da entrega. Informação, prazo de entrega e a prova em si de que você entregou, POD, IOD e OTD. Então, você tendo também ferramentas que fornecem dados, né, além das próprias ferramentas mesmo tecnológicas, são muito importantes para somar nesse processo. Mas rastreabilidade, onde está a carga e se eu estou cumprindo o prazo, é que a maioria dos clientes sempre pedem, né, para nós como transportadores.
Muito legal, bacana demais esses pontos que você trouxe aí. Num dado momento você mencionou no comecinho da nossa prosa sobre a parte de atendimento, nível de serviço ao cliente e tal. Eu queria explorar um pouco mais esse ponto contigo, na sua experiência, Sandra. Quais estratégias podem ser aplicadas para reduzir custos sem afetar essa famosa qualidade do serviço? Esse é o meu desafio de todo dia, que eu tenho que ter muita criatividade. E muitas vezes isso não depende somente de mim, como solution designer do projeto, né, como um recurso de desenho de solução, depende de um alinhamento com o cliente. Vou citar aqui alguns desafios, né, depois eu venho para soluções. Né? Então, o desafio sempre do cliente é: quero melhorar meu prazo, quero reduzir o meu custo, mantendo ou melhorando o meu prazo de entrega. Essa é a principal demanda quando a gente fala de clientes atuais, de clientes que já estão rodando na malha. Problemas que a gente enfrenta, que precisa ser alinhado com o cliente. A qualidade da carga, se a etiqueta do cliente é homologada com a minha etiqueta, se eu consigo fazer a leitura da etiqueta do cliente, se eu vou ter um retrabalho em cima dessa carga, o quanto que essa carga chega pronta para mim. Por que que eu estou citando esses fatores, né? Porque para a gente conseguir agilizar e otimizar a nossa malha, quanto mais pronta essa carga tiver, quanto mais pronta ela chegar no meu CD, mais eu consigo trazer agilidade na malha e não preciso investir mais pessoas para fazer um reprocesso, refazer um trabalho, né, porque por conta dessas questões de tecnologia que podem não estar ainda conectadas. Então, eu trabalho a quatro mãos. Você, né, melhora, né, o seu lado tecnológico e condições de caixa, e eu te melhoro na malha. Algum outro ponto interessante é a concentração do faturamento, né? Então, muitos dos clientes, eles expedem diariamente de uma forma muito fracionada, acaba sendo um perfil de carga bastante no modal LTL, né? Less than truckload, né? O que é o modelo fracionado. Então, nesses casos, eu dependo do cliente para consolidar mais o seu faturamento para eu trazer para uma melhoria de prazo de entrega. Ou seja, imagina que o cliente todo dia eles pedem 100 quilos na semana. É uma carga fracionada, dá um quinto de ocupação de uma Fiorino, 20% de ocupação de uma Fiorino. E ainda não justificam entregar no modelo FTL para aquele distribuidor daquele cliente. Mas se você me expedir uma vez por semana, você concentrar seu faturamento uma vez por semana, eu consigo uma semana mandar um veículo maior para você e eu te cobro no modelo FTL. O que eu te entregava antes em 2, 3 dias, eu te entrego em D1. Em vez de te cobrar no fracionado, eu te cobro no modelo lotação. Com essa carga muito mais consolidada, eu reduzo para você o prazo de entrega e ainda com a redução do real por quilo. Mas, de novo, é sempre um trabalho a quatro mãos com o próprio cliente. Existe uma disposição dos dois lados. Ele tem que estar disposto para fazer algumas melhorias de malha, né, do lado dele, e eu também tenho que fazer alguns ajustes para conseguir fazer essa mudança de modalidade. Eu tenho que ter carro disponível, refazer um desenho operacional. Se hoje eu coleto a carga fracionada a tal horário, eu preciso que seja entregue no dia seguinte, então eu preciso talvez até mudar meu horário de corte, o horário de disponibilizar o veículo, eu não vou passar mais no meu CD, né? Mas aqui são casos que eu citei referente a calendarização, né? Porque você está consolidando o seu faturamento, a carga do cliente precisa estar pronta e ele precisa consolidar o faturamento junto com a minha operação, e claro, tudo isso muito bem alinhado com o destinatário final. Exemplo de calendarização é um exemplo. Outros exemplos, otimizações multiclientes, né? Se eu entrego sempre para os mesmos destinatários, mas com multiclientes, os meus clientes entregam sempre para os mesmos destinatários, entra de novo o conceito de roteirização em malha inteligente. Não só para entrega, mas também para as coletas. Se eu tenho uma coleta, por exemplo, na mesma região aqui da Grande São Paulo, uma coleta às 10 da manhã, outra coleta às 14 e outra às 16, não necessariamente eu preciso colocar um carro para cada entrega. Se eu fizer uma rota interessante, se eu for respeitar as regras de gerenciamento de riscos para não ultrapassar o valor carregado e não ter sinistralidade na carga. Se o cliente permitir essa consolidação, se as cargas forem compatíveis e eu tiver capacidade, por que não também criar uma malha inteligente para a primeira milha, né? Para o first mile, né? Então, falei aqui de calendarização, falei de coletas,
Transferências por si só, né? O line haul, que é o meio, o middle mile do processo. Claro que é interessante também a gente trazer reduções de custo por meio de otimizações, né, para reduzir a quantidade de linhas de transferência, mas carregar mais carga possível e talvez empurrar os horários de saída para mais no final do dia para conseguir captar quanto mais cargas eu tenho do first mile, mais eu carrego o line e aí mais ocupação eu tenho para fazer as transferências do que ter transferências para as minhas filiais de hora em hora. Então, tudo isso é conectado. Um milk run de coletas, um line roll bem otimizado e bem carregado, e um last mile com toda a inteligência de roteirização. Então, essa seria uma segunda solução, além da calendarização. Outras situações que eu já citei aqui. Quando eu falo das caixas retornáveis, eu também estou falando de redução de custos. E não estou falando só de redução de custos para transporte, estou falando de redução de custos para o armazém. Quanto que o cliente gasta hoje para uma embalagem, com uma embalagem single use, que é uma embalagem isopor, usou, jogou fora, usou, jogou fora, usou, jogou fora. Uma caixa retornável, ela chega a rodar por até 5 anos, na média de 150 usos, dependendo ali da condição do transporte. O cliente ele vai economizar no armazém, ele vai pagar uma tarifa de logística reversa para essa caixa retornar, mas na linha final o cliente vai economizar, porque ele vai reduzir as excursões de temperatura, ele não vai reduzir as perdas, ele vai reduzir o que ele gasta com insumos de embalagem e vai pagar uma tarifa ali de movimentação de warehouse, de armazém, e uma movimentação de transportes. Também é uma forma para você reduzir custo na malha, mantendo o prazo de entrega se você não fizer troca de modal, né? Também é uma Maravilha. terceira solução. Maravilha, muito bom, legal demais esses pontos e essa contribuição que você trouxe para a gente. Sandra, vamos fazer o seguinte: o primeiro tempo está finalizando aqui, Uhum. foi uma contribuição fantástica, passou rapidinho. Vamos para o segundo tempo agora. Vou chamar a Dona Corujinha, ela vem cantarola um pouco para a gente e aí nós fazemos um VaptVupt, voltamos em seguida. Pode ser? Ok. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com a Sandra. A Sandra que está trazendo uma baita de uma contribuição, falando para a gente basicamente sobre malha, logística, redução de custos, dando algumas dicas extremamente interessantes aí. Sandra, quais são os desafios mais comuns ao redesenhar uma malha logística e como nós podemos superá-los? O desafio principal é você entender o futuro, né? Porque o presente você já tem em mãos, né? Se você tem uma boa base de dados, se você já tem seus dados bem trabalhados, já entende a capilaridade da sua entrega, das suas entregas, onde você distribui, para quais tipos de cliente, quais desafios, tudo isso é passado, tudo isso você já tem. Mas imagina que uma construção de malha logística, ela tem que prever um crescimento, ela tem que ter um forecast muito bem elaborado para onde os seus clientes podem crescer, ou os seus novos clientes, ou até mesmo o seu segmento. Por exemplo, se hoje você trabalha muito com o segmento B2B, você pode começar a crescer no B2C, que é uma tendência. Enfim, e tudo tem que ser trabalhado de uma forma planejada. Eu não posso esperar o volume crescer para depois pensar em abrir uma nova filial, por exemplo. Eu estou falando no melhor cenário aqui de crescimento. Eu posso capotar uma operação, posso ter uma filial que super excedeu a sua capacidade. Enfim, eu não posso em nenhum momento deixar isso acontecer. Eu tenho que trabalhar com previsibilidade. Esse é o principal desafio. Então, eu digo que a malha ela não é feita uma vez, né? Montei uma empresa, montei uma transportadora, serão meus clientes e acabou. Essa malha vai ser para sempre. Não. A minha sugestão aqui é que essa malha ela seja trabalhada pelo menos 2 vezes por ano, pelo menos a cada 6 meses. Né, qual é o meu volume hoje? Quais são o forecast, quais são, né, o crescimento, o forecast desses clientes que eu tenho hoje e consultar minha área de negócios para também entender para onde você está vendendo, qual que é o seu plano de negócios para começar a construir uma malha. Um exemplo, faz sentido eu abrir uma filial em Extrema, que é uma região de incentivo fiscal, que muitos clientes estão migrando para essas regiões por meio de incentivo fiscal,
Temos algumas situações que pode ou não pode ter, inclusive o CD dentro de Extrema. Um exemplo, Extrema, Pouso Alegre, essas regiões de incentivo fiscal. Será que faz sentido? Vou casar isso com o meu forecast, ver o volume movimentado por dia? Faz ou não faz sentido? Né? Então, faz sentido abrir uma filial no norte, né, para Manaus, por exemplo? Faz sentido até eu fechar uma filial de baixa movimentação, que mesmo que eu tenha o forecast em mão e o plano de negócios, e mesmo assim eu não tenha um aumento previsto e aquela filial ela segue ali num real por quilo muito alto, a filial não está se pagando. Então, o principal desafio é entender o futuro, né? Você ter menos desvios possíveis, entender com a sua área de negócios e o crescimento com seus próprios clientes atuais, e por meio de dados, ferramentas de dados, você começar a construir essa malha. E, de novo, essa malha tem que estar em constante atualização, trabalhar com planejamento para, na alta de volumes, você evitar capotar uma operação. Capotar nada mais é que não está cabendo volume nessa filial, não sabemos mais o que fazer. E muitas vezes, quando a gente fala de conceito de filial, a gente pensa só no transporte. Transporte, a carga entra, a carga sai. Chegou da transferência da minha origem, vai para a rua, vai para o last mile. Mas nem sempre opera dessa forma. Muitas vezes as filiais elas precisam passar por um processo de verticalização. Por quê? Primeiro, lembra que eu falei, conhecer a malha, onde estão meus clientes, qual é o meu forecast, quais são os novos negócios. Muitos dos clientes trabalham com carga agendada. Carga agendada, ela não chegou e já vai para a rua. Ela chegou, ela fica aguardando a próxima agenda para depois eu fazer essa expedição. Então, algumas filiais também é necessário trabalhar com expansão verticalizada, ter uma pequena estrutura de porta-pallets, quase que um conceito de armazém, para aquela carga ficar aguardando a agenda, ao mesmo tempo que eu tenho espaço livre no piso para poder trabalhar as cargas que já estão escoando. Então, quando eu falo de capacidade, não é só capacidade de piso, é a capacidade de aguardar mesmo a próxima entrega por meio desses agendamentos. Então, é necessário entender os perfis destinatários, se tem agendamento, se não tem agendamento, o perfil de carga que vai passar naquelas filiais, enfim, para então eu trabalhar com o futuro, cruzar esses dados, entender onde eu preciso expandir, fazer uma expansão das existentes, entender onde eu preciso abrir filial, ou até mesmo fechar filial, definir os meus modais de distribuição, considerando os novos projetos, né, por exemplo, de caixas retornáveis, e então, aí com toda essa robustez, né, é possível criar uma malha logística. Bacana. E há que se pensar também, né, Sandra, na reforma tributária, né? Ou seja, você falou de Exato. incentivos aí em algumas cidades, a reforma tributária muda tudo isso, né? Muda tudo isso, e volta e meia tem notícias a respeito, e os clientes eles seguem essa tendência. Ah, agora nós vamos para cá. Não, agora aqui está fazendo mais sentido. Putz, agora vamos voltar para operações em São Paulo, porque Cajamar, Barueri acaba sendo a Faria Lima dos galpões, né? Cajamar principalmente, né? A Faria Lima dos galpões. Então a maioria está na região daqui de São Paulo, né? Mas tem essa tendência de volta e meia, né, as empresas acompanharem essas reformas tributárias para reduzirem seus custos. Bacana, gostei da analogia aí que você fez. E outra pergunta que eu faria para você é o seguinte: quais são os indicadores, os KPIs, Sandra, que são fundamentais para a gente medir a eficiência de uma malha logística? Indicadores financeiros, além dos de performance, né, que é o OTD, IOD e POD, né, comprovação de entrega, informação da entrega, e se eu cumpri o prazo, né, o próprio SLA da operação, mas os indicadores financeiros que vão ditar se você está saudável. Se o meu real por quilo, no caso de cargas com drop size significativo, né, o principal indicador dentro de uma transportadora acaba sendo o real por quilo, embora a gente tenha outras formas de cobrança, em cima de percentual de nota, enfim, mas na linha final a minha conta se paga financeiramente, o que eu tenho de clientes rodando nessa malha versus a tabela de receita que eu cobro de frete do cliente, isso está se pagando? Os meus custos de transporte versus o que eu cobro do cliente, eu estou tendo uma boa margem de contribuição? Se eu coloco todos os serviços compartilhados, investimentos em pessoas, investimentos em tecnologia, tudo que compõe ali uma DRE, tudo isso na linha final se paga, né? Aí volta lá no conceito que se não se pagar, eu tenho que voltar a redesenhar alguma coisa naquela
naquela malha. Mas o indicador financeiro é o principal driver, até para ver se você tem condições de crescer com aquele negócio com o volume que você tem hoje, além dos indicadores padrão, né, de performance, né? Então, é o real por quilo da operação, ele tem que se pagar da forma que eu estou cobrando. Maravilha, muito bom. E aí, como que você enxerga, qual é a sua visão sobre de como as empresas estão inovando para otimizar as suas malhas logísticas ou as suas redes logísticas, ô Sandra? Como que as empresas estão investindo? Um pouco também da multimodalidade, as inovações não só ligadas, né, a reduções de custo, mas muito ligadas à sustentabilidade, né? A sustentabilidade, infelizmente, hoje ela traz um aumento de custo, até porque nós, como país, não estamos 100% preparados para operar com veículo biometano, com um veículo elétrico, né? Nós temos alguns desafios de pontos de abastecimento, de pontos de recarga, né? Nós temos esses desafios de malha, mas não deixa de ser uma forma de inovação, não deixa de ser um investimento que os clientes estão tendo. Atualizações constantes de malha, isso não é nem inovação, é mais do que rotina. E claro, a gente vê muito por aí empresas de tecnologia cada vez mais crescendo. Recebo muitas, inclusive, até pelo LinkedIn, aí eu acabo dando os contatos, né, diretos. Como podemos melhorar a sua redução de custo? Como podemos melhorar a sua otimização? Como podemos melhorar o seu TMS? Né? Então, e esse mercado de tecnologia ele está muito bem aquecido quando a gente fala disso. E outro ponto até que eu esqueci de mencionar aqui, mas eu acho que é interessante a gente pensar quando a gente fala de malha logística, é o gerenciamento de riscos. E entra um pouco da tecnologia e entra um pouco da tendência também. Brasil, um país de alta sinistralidade. A gente sabe que para cada produto novo e visado que é lançado no mercado, aumenta o grau de sinistralidade, principalmente para algumas regiões do país. E quando a gente fala de gerenciamento de riscos, a gente pensa já de imediato, escolta. Escolta, isca, né, e ter uma célula de GR, de gerenciamento de riscos, fazendo monitoramento end-to-end. Mas isso custa muito caro para as operações. Uma escolta acaba, às vezes, uma escolta ponta a ponta acaba ficando muitas vezes mais alto do que o próprio frete. Então, eu vejo também uma tendência a ter tecnologias de rastreamento, tecnologias de posicionamento de carga, que muitas vezes entram como substituição à própria escolta ponta a ponta. Como que você garante a rastreabilidade da sua carga seguindo o posicionamento da carga, as regras de gerenciamento de riscos, mas não necessariamente contratando uma escolta ou trazendo novas tecnologias nos veículos, de forma que você reduza a quantidade de escoltas contratadas. Então, não é só pensando em malha, não é só pensando em calendarizações, não é só pensando em sustentabilidade, mas os planos de gerenciamento de riscos também estão com alta tendência estão sendo modificados pelas empresas para trazer também essas reduções, né, mas sem perder a qualidade do rastreamento diante a sinistralidade do país. Hoje em dia tem N soluções de tecnologia T4S em veículos, alguns outros equipamentos em substituições às iscas, mas que mesmo assim a sua carga é rastreada de uma forma muito discreta, sem chamar atenção, né? Enfim, há uma grande tendência também de inovação para você reduzir a sinistralidade. Fantástico! Sandra, muito legal aqui realmente a nossa prosa. Nós estamos chegando ao final da prosa, né? Passou muito rápido o nosso tempo aqui, Sandra. Sandra, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Bertália. Eu que agradeço mais uma vez, e foi um prazer enorme esse prosa com Bertalha de novo com você. Bacana, bacana demais. Sandra, ao infinito e além, eu costumo dizer aqui que a força esteja contigo, né? E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um Ao abração, infinito e Sandra. além. Gratidão. Tchau, Ou tchau. tchau, tchau.